ZYT 510 93,9 Clube FM. Credibilidade e profissionalismo. Olá, bom dia. Tô chegando, sou Fernando Almeida, vou com você até às 11 da manhã no Sala de Entrevista. Clube 93. Clube FM. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E hoje no Sala de Entrevista eu recebo Francisco de Assis Simões, Dr. Chiquinho, nessa série especial com os ex-prefeitos do município de Brasília de Minas. Dr. Chiquinho já está presente aqui nos estúdios da Rádio Clube. Bom dia, Dr. Chiquinho, seja bem-vindo ao Sala de Entrevista. Obrigado, bom dia a todos. Dr. Chiquinho foi prefeito por 3 mandatos em Brasília de Minas, de 1983 a 1988, de 1993 a 1996 e de 2005 a 2008. Dr. Chiquinho, fala como começou a história do senhor na política. O senhor foi vereador no ano de 1971, né, a primeira experiência na política que o senhor teve como vereador em mandato tampão, né? Fala pra gente sobre essa experiência do senhor como vereador no início da carreira política e explica para os nossos ouvintes o que é um mandato tampão. Existia uma tendência de ampliar o mandato de prefeito para 6 anos. Depois rompeu-se essa ideia e passou para 4. Houve então um mandato tampão, 71 e 72, quando eu me candidatei a vereador e foi, na época, a candidatura era única, prefeito, vice, o número de vagas na Câmara. Eu fui eleito nessa época, Antônio Gonçalves foi eleito prefeito e Joaquim Negro vice-prefeito. O mandato tampão foi para coincidir, voltar a ser um mandato de 4 anos. Isso não foi respeitado porque o mandato seguinte, de 76, foi prorrogado por mais 2. E eu peguei no primeiro mandato meu 6 anos. Agora, como que era ser vereador naquela época? Não tinha nem salário, né? Não, ninguém ganhava nada. E os candidatos aqui em Brasília eram únicos. A dificuldade de fechar a chapa era imensa. Mas conseguimos, e anos seguintes, só que depois da remuneração, então, o cargo passou a ser disputado, almejado por todos, né? Agora fala sobre a carreira do senhor como prefeito aqui em Brasília de Minas. O senhor foi prefeito pela primeira vez em 1983. Como que foi esse início na área de gestão do município? Eu tive sempre vocação para a administração. Eu participava, meu pai era prócer da UDN, eu participava das eleições, a eleição de Jânio Quadros para presidente, Magalhães Pinto. Eu saía de Belo Horizonte para fazer política aqui. Então eu sempre tive uma vocação para a política. Fui vereador, depois entrei na política, sempre objetivando buscar assim, obras e situações boas para o município de Brasília e Minas. Agora o senhor, como o senhor falou, sempre objetivou buscar obras, situações boas. O que o senhor considera que fez de bom logo nesse primeiro mandato para o município de Brasília de Minas? Na realidade, nós construímos 52 prédios escolares, reformamos 12, montamos a primeira usina de asfalto de Brasília de Minas. Na época só tinha usina de asfalto em Montes Claros, Bocaiúva e Porteirinha. Asfaltamos a primeira via pública, que é essa Avenida Bias Fortes, e levamos o nome de Brasília de Minas à região e até a Brasília, onde nós fomos homenageados. Agora, doutor Chiquinho, o que o senhor considera que o senhor não conseguiu realizar para Brasília de Minas? Aquela obra que o senhor pretendia, que era um sonho e que de repente tem até frustrado o senhor um pouco em não ter realizado. Apesar de responder bem às necessidades dos brasileiros, eu vi o Hospital São Vicente de Paulo muito acanhado. Eu sempre tive, desde o primeiro mandato, a experiência de pôr em Brasília, construir em Brasília um hospital. Era meu sonho. Mas eu adiei para o mandato seguinte. Então, o hospital era meu sonho construí-lo no primeiro mandato que eu tive.
Em 85 para 86, né, o senhor assinou um documento em Brasília com o então governador da capital naquela época, o José Aparecido de Oliveira, né, nas cidades co-irmãs. Brasília de Minas iria ter uns benefícios aí, até mesmo por ter cedido o nome, né, para a capital em 1963, que houve aí um acordo da gestão de Brasília de Minas com o governador na época, e o governador de 1985, já o José Aparecido, ele quis, né, beneficiar Brasília de Minas por isso. O senhor assinou esse documento. Como que foi esse processo e como que isso surgiu? Surgiu de uma ideia de Luiz de Paula Ferreira, um dos sócios da Coterminas e uma pessoa de prestígio nacional. Me levou várias vezes a Brasília, então estabelecemos essa ligação cidade com a irmã, e o governador na época perguntou: qual é a obra que você gostaria que Brasília recebesse? Eu falei: a ligação asfáltica de Brasília, Distrito Federal, Brasília, passando pelo Noroeste. E então assinamos um documento. Esse documento ele contém um dado que é importantíssimo para mim, para Brasília de Minas e para o Brasil. Porque uma das testemunhas desse documento é Oscar Niemeyer, o maior arquiteto do mundo, fora Deus, que é o maior Deus. Brasília de Minas passou a ter algumas obras com arquitetura do Oscar Niemeyer, imitando a arquitetura do Oscar Niemeyer aqui no período, doutor Chiquinho? Não houve. O contato meu com o arquiteto Oscar Niemeyer foi na hora de assinar o documento. Ele saiu de uma sala, era assessor de José Aparecido, assinou o documento. Ele, um grande jornalista brasileiro também, Sebastião Neri, José Aparecido e eu. Agora, o senhor falou que a obra que o senhor queria era o asfalto de Brasília de Minas para Brasília DF. Pelo Noroeste. Pelo Noroeste, né? Isso iria facilitar muito o acesso de Brasília de Minas e de todo esse norte de Minas à capital do Brasil, né? E aí poderia vir, por meio desse asfalto, diversas melhorias para Brasília de Minas. Agora, por que isso não aconteceu? O senhor acha que faltou um pouquinho mais de força política na época? José Aparecido era uma pessoa assim que tinha muitas visões. Ele era mais um visionário do que propriamente um administrador público. E Luiz de Paula Ferreira é um escritor, um poeta. Então eles tiveram isso mais assim com uma homenagem, assim, vamos dizer, espiritual ao povo de Brasília de Minas. Mas hoje a obra está concretizada. Falta uma ponte e 70 quilômetros entre Pintópolis e Urucuia. Mas essa obra não teria vindo daquele acordo que foi feito na época. Essa obra veio com o programa do governo do Estado do processo. Não teve nada a ver. Construiu um sonho colocado num documento, muito badalado na época. Inclusive, eu fui homenageado em Brasília, eu falei na solenidade, e eu tenho o título de comendador. O doutor Chiquinho é comendador. Em Brasília, né? Concedido pelo governo do Distrito Federal. Mas, doutor Chiquinho, eu fiz a pergunta para o senhor. Eu perguntei ao senhor se faltou um pouquinho mais de força política da gestão municipal aqui em Brasília de Minas, e o senhor era o responsável pela gestão na época para trazer essa obra ainda na sua gestão ou nas gestões futuras, mais próximo àquele período. A gente sabe que a obra veio apenas agora com um outro programa do governo de Minas, o processo. Eu podia até ter colocado como condição de votar em Newton Cardoso para governador essa obra, mas eu optei. O governador Hélio Garcia me chamou no Palácio, eu fui à convenção do PMDB esperando que Pimenta da Veiga fosse escolhido, e foi Newton. Então o governador me chamou ao Palácio, perguntou o que eu queria. Eu poderia ter colocado essa estrada, mas eu coloquei a ligação da 135 com Brasília e Minas. Ele me propôs então também asfaltar o aeroporto. Eu falei: no aeroporto não, eu quero água da Copasa em Luislândia. Então ele assumiu dois compromissos. Eu poderia ter optado pela ligação Brasília e Minas Distrito Federal, mas era muito mais importante ligar 27 quilômetros na 135, como está ligado hoje, e resolver um problema crônico de Luislândia, que era a água. Então o senhor acredita que não tenha faltado resolutividade na gestão naquele momento para essa obra, né? Eu fiz apenas uma escolha, uma opção. E corretamente, creio eu. Doutor Chiquinho, e como que foi a administração do senhor no segundo mandato? O senhor já voltou a ser prefeito em Brasília de Minas em 1993 e administrou até 1996. Como foi essa gestão do senhor também nesse período? A minha segunda eleição, na realidade, não foi apenas uma eleição, foi uma consagração para mim.
Eu tive o dobro dos votos dos outros candidatos. Aí eu pude concretizar a obra que eu pensava fazer no primeiro mandato, que foi a construção do hospital. Construí o hospital municipal, 4.000 metros quadrados, eu administrando, não teve empreiteira, não teve ajuda de fora, apenas os engenheiros Luiz Simões Sobrinho e Roberto, casado com Eneide, me assessoravam. Toda a mão de obra daqui, todo o material daqui, apenas os azulejos eu comprei no Espírito Santo, na Eliana. Eu consegui comprar lá por 40% do preço daqui. Tudo foi comprado, tudo foi usado aqui. 36 meses, absoluta administração nossa. Com 36 meses eu terminei a construção e sem um tostão de dívida. Eneide, que era secretária de saúde, fez o planejamento para equipar o hospital. Eu fui a Brasília, entreguei ao ministro. Ele me disse, muito bem feito, mas eu não posso liberar porque o senhor está saindo. O prefeito, que veio depois de mim, recebeu os recursos e equipou o hospital. O senhor considera, então, que o hospital tenha sido o grande legado do senhor na segunda gestão aqui? Na realidade, eu considero a emancipação de Campo Azul, Japonvá e Luiz Lênin também como um grande legado. Fala um pouco sobre essas emancipações que aconteceram na época. Eram 4 distritos que queriam se emancipar, inclusive Fernão Dias. Eu perdi o controle da emancipação de Fernão Dias porque o pleito saiu das mãos do deputado Zé Braga e foi para outro deputado de Montes Claros. E nós fomos isolados. E esse deputado não deu a assistência que era necessária. Então, esses 2 foram emancipados. Tem tudo hoje nesses distritos emancipados, inclusive a ligação asfáltica, 43 quilômetros de asfalto para Campo Azul, onde não tem 4.000 eleitores. Eu acho que isso foi extraordinário. Porque prefeito, vice-prefeito, funcionário público, vereador, dão despesa, mas dão mesmo. Mas o resultado está lá. Você pode ir em qualquer um deles que você vê. Ruas asfaltadas, água da Copasa, telefone, posto médico. O poder público próximo do povo. Eu estava assistindo agora, outro dia, uma entrevista da Mariana Godoy. Mariana Godoy entrevista na Rede TV, de televisão, com o José Serra. E na entrevista, doutor Chiquim, a produção da TV mostrou muitas imagens de eleitores falando que não acreditam mais nos políticos, que os políticos estão muito desacreditados no Brasil. O senhor acha ainda que o político, ele ainda é uma figura importante para a sociedade? O senhor falou aí sobre isso. Mas a vida é feita de política. Desde a Grécia Antiga, foi para Roma, passou na França. Se não houver política, não há administração. A política é a arte de conviver, de atender. É claro que tem, em grande número, aqueles que não respondem às aspirações do povo, ou seja, os corruptos, que usam o poder em benefício próprio, de família e de amigos, que usam o dinheiro público em benefício próprio, destoando da missão que lhe é conferida pelo eleitor, que é de administrar o dinheiro público. Agora, é o que dá no Brasil hoje, infelizmente, o povo não acredita nos políticos. Mas nós temos 3 instituições fortes, eu espero, 2 estão demonstrando isso, a Polícia Federal e o Ministério Público. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça também dê essa resposta à sociedade brasileira, punindo aqueles que infringiram a lei. Tem um ditado meio grotesco, mas é um ditado popular que tem caído cada vez mais na boca das pessoas, doutor Chiquim. Político é tudo farinha do mesmo saco. E a gente, quando a gente está numa profissão, em um meio, a gente sempre defende a nossa profissão. O senhor, como um político que sempre foi, como que o senhor se defende desse ditado popular tão grotesco que cada vez mais ganha as ruas? É a minha história, meu currículo. Mas há muitos políticos bons, tanto no âmbito regional, como no âmbito estadual, como na República. Não são todos ruins, não são todos corruptos. Aqui no norte de Minas houve excelentes prefeitos, doutor Cassiano foi um homem de direito, doutor Antônio Pinto foi um homem de direito, Toninho Rebelo, Zé de Paula, entre outros. Oscarzinho, Pedro Mameluco em São Francisco. São grandes políticos, grandes administradores e homens que respeitaram o dinheiro público. Nós falamos de eleições que o senhor foi vitorioso, 1983, 1993 e 2005. O senhor concorreu para prefeito a alguma eleição e saiu derrotado? Em 1976 eu fui candidato a prefeito e perdi. Fui candidato de protesto.
eu rompi naquele ano o domínio de um grupo pequeno de pessoas aqui em Brasília. Pessoas até inexpressivas politicamente. Mas havia um grupo que administrava Brasília com candidatura única. Eu rompi com ele. E depois eu perdi a eleição de 2000 para o meu concorrente. Doutor Chiquinho, nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Voltamos daqui a pouquinho e no próximo bloco o senhor vai falar como foi administrar Brasília de Minas em um tempo no passado, como que eram as questões da máquina administrativa e os recursos que o senhor tinha para fazer a gestão municipal naquela época. Eu volto daqui a pouquinho no programa Sala de Entrevista, hoje recebendo Francisco de Assis Simões, doutor Chiquinho, prefeito, ex-prefeito por 3 mandatos aqui em Brasília de Minas. Volto já já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube 1023. Em Brasília de Minas, distribuidora e copiadora Digital Center. Quando encontrar a equipe de promoção Clube 93 nas ruas, você já sabe, tem prêmios à vista. Blitz Club, movimentando a cidade, presenteando os ouvintes. E se o seu rádio estiver sintonizado em 93,9 quando for parado pela nossa equipe, você pode ganhar prêmios do Blitz Club. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Entrevista. Nessa série... Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, então, de volta com o programa Sala de Entrevista, nessa série especial com os ex-prefeitos de Brasília e de Minas, está batendo recorde de audiência, talvez uma das maiores audiências da história do Rádio Brasil Minense, essa série especial com os ex-prefeitos aqui no programa Sala de Entrevista. Nós temos aí milhares e milhares de ouvintes nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero deixar aqui o nosso canal de comunicação, que no último bloco tem a pergunta do ouvinte para o ex-prefeito Dr. Chiquinho, que está presente aqui. O WhatsApp da Clube é 92190942. Você pode mandar também mensagens pelo site. Vai lá no campo pedido de música, escreve a sua mensagem e manda para a gente aqui. É www.clube93fm.com.br. Você de todo o Brasil que nos ouve pode mandar para a gente a sua pergunta. Continuamos então com Sala de Entrevista. Dr. Chiquinho, eu queria perguntar para o senhor agora sobre as condições da época, as estruturas físicas e de maquinários do município naquela época para o senhor fazer a gestão municipal. Como que era e isso prejudicou o senhor na época? Me permita fazer um adendo. Quando eu citei os prefeitos honestos, eu não quis dizer que os outros não foram. Apenas eu elegi aqueles que eu considero. Não tem nada de dizer que esses foram honestos e os outros não foram. Absolutamente. O senhor considera que Brasília de Minas, ela, em toda a história política dela, ela tem políticos mais honestos do que outras partes do Brasil? Eu elegi os 2 que eu considero. Não estou dizendo que os demais foram desonestos. Eu acredito que não. Eu sei que quem julga isso é o povo quando vota e o judiciário quando há ação. Fora daí eu não opino. As questões da estrutura... Não, eu sempre recebi prefeitura num estado assim deplorável, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro mandato. Mas eu sempre acreditei na força do poder público, na força do querer, no desiderato do prefeito, no objetivo. E trabalhei, o povo sempre me respeitou, porque eu nunca disse um sim falso para ninguém. Jamais. Por mais que doesse, o não que devia ser dado, foi dado. Eu consegui, em pouco tempo, nas 2 primeiras gestões, eu consegui, em pouco tempo, equacionar os problemas que eu recebi e dar sequência, dar início à administração. Apenas no último mandato é que a situação estava pior, que foi 2005, 2008. Tanto no primeiro, 83, 88, 93, 96... Com 6 meses eu coloquei a prefeitura em estado de trabalho pleno, absoluto.
Doutor, acho que nós falamos aqui anteriormente, no primeiro bloco, sobre obras. Brasília de Minas é uma cidade que tem desenvolvido muito, né? E essa história política recente de Brasília de Minas, já falando aí de um passado que não é tão passado assim, e o senhor fez parte dele efetivamente aí durante esses 3 mandatos, o que o senhor considera que Brasília de Minas ela desenvolveu mais e aquilo que ela precisa desenvolver ainda também para que seja realmente uma cidade ainda melhor para se viver? Dizem que Brasília de Minas é percentualmente o município que tem mais pessoas graduadas, formadas em universidades. A saúde de Brasília, ela tem estrutura para funcionar muito melhor. E eu quero, entrando no meu mandato, nós construímos o IPEDI, o Viva Vida, a hemodiálise, o centro de imagens com o tomógrafo comprado nos Estados Unidos. Fernando, você não imagina o sofrimento de uma pessoa chegar em Montes Claros, ficar o dia todo para ser submetido a uma hemodiálise. Isso está sendo feito aqui em Brasília de Minas. Não é conforto, porque é uma doença, é uma necessidade que a pessoa tem que dói. Se dói para quem olha, imagina quem está passando por ela. Não é? Então, eu acho que nós temos uma estrutura que a saúde de Brasília pode ser exemplo na região e no estado. Grande hospital, essas atividades em torno dele, tem tudo, bons médicos. Agora é preciso seriedade, precisa participar. O prefeito, Fernando, não pode ficar dentro do gabinete. Ele tem que rodar a cidade, ele tem que ser visto no PSF, na secretaria, no SOS, em todas as partes, dentro do hospital, para o povo ver que o poder está ali. E que se o prefeito está, ele está respondendo, está ali para ouvir as queixas, para determinar ações que produzam os efeitos que a população quer. Agora, o senhor falou que a saúde de Brasília de Minas pode ser um modelo até para outros municípios, mas eu disse que Brasília de Minas tem estrutura para isso. Que a saúde de Brasília de Minas vem passando por muitos problemas, e não são só problemas de gestão atual. Na gestão do senhor também, 2005 a 2006, a 2008, já tínhamos grandes problemas na saúde pública. Por que isso vem acontecendo, doutor Chiquinho? O município tem sido achacado pelo governo federal. 65% dos recursos dos impostos, dos tributos pagos no Brasil vão para a União. 22% vão para os estados, e o município fica com 13%. Qual a ação do governo estadual e federal que você vê aqui? Você vê a Unimontes e as escolas públicas do estado. O resto é tudo prefeitura. E tem sido assim depois de 88, com a Constituição ora em vigor. Tudo é jogado em cima do prefeito. Então, você tem que, de vez em quando, você tem que fazer opção. O que você tem que fazer? Você está em dificuldade, você não pode deixar de pagar o fornecedor. Porque ele compra, ele tem que pagar, ele tem empregado, ele gera renda, ele gera tributos. Você não pode deixar de pagar os funcionários, a maioria com salários pequenos, que dão apenas para subsistência. Você tem que, no dizer popular, você tem que dar o cano no governo federal. Então, quem criou essas condições, não de impossibilidade de administrar o município, não foram os municípios. Foi o governo federal. Política de desoneração, política, você compra carro mais barato, você compra a linha branca mais barata. Quem paga isso? O município. Porque quem instituiu, que foi Lula que começou com isso, quem instituiu isso, podia ter retirado esse apoio financeiro à indústria dos tributos da União. Agora, doutor Chiquinho, o senhor foi considerado um bom prefeito nos 2 primeiros mandatos, e para o público, até mesmo o público que é seguidor do senhor, os admiradores do senhor, acham que o mandato de 2005 a 2008 foi um mandato muito aquém do que se esperava do senhor aqui em Brasília de Minas. E o senhor falou, inclusive, aí sobre atrasos de salários, e houveram atrasos de salários na gestão do senhor de 2005 a 2008. Inclusive 13º, ficando para pagar. Por que isso aconteceu naquele período? Absolutamente. Quando eu deixei a prefeitura, nenhum fornecedor ficou credor, nenhum funcionário. Apenas eu dividi o pagamento entre 10, 20 e 30. São as datas de entrada do Fundo de Participação. Os que ganham menos no dia 10, os intermediários no dia 20 e os últimos no dia 30. O último recurso do FPM entrou no dia 30 de dezembro, não houve
inclusive o subsídio do prefeito. Só, nenhum credor, nenhum fornecedor da prefeitura ficou a receber dinheiro da prefeitura. Nenhum funcionário. Paguei tudo, paguei o 13º integral no mês de dezembro. Essa informação não procede. Agora, quando eu saí, tinha mais de 300 ações na prefeitura, contra a prefeitura, não da minha gestão. Quando eu peguei a prefeitura em janeiro de 2005, 2 13º atrasado, 4 meses da saúde. Eu fui encontrar peças da usina de asfalto Brasil numa fazenda em Coração de Jesus. Eu fui encontrar ônibus lá dentro das oficinas em Montes Claros. Eu peguei a prefeitura no estado deplorável, sucateada. Quando o senhor saiu da prefeitura, em 2008, a prefeitura não tinha CNDs. Isso existiu mesmo? O prefeito que entrou, ele alega e alegou na época. Tem até uma matéria que eu fiz com o senhor na Câmara Municipal e também com o ex-prefeito, o dia que ele tomava posse, e o senhor ainda fazia parte da aliança, o senhor estava na Câmara Municipal e vocês falaram sobre as questões de dívidas. O senhor falou que estava largando uma prefeitura, que ela tinha algumas dívidas realmente, que o senhor não tinha conseguido arcar, cobrir com essas dívidas, e o prefeito atual foi em 2008, quer ver, no dia 2/1/2009, na verdade, quando o prefeito tomava posse na Câmara Municipal. O prefeito Jair, o prefeito atual, ele falava que estava recebendo uma prefeitura que ela não tinha as CNDs e que ele tinha que correr atrás disso para o município voltar a receber recursos. Isso aconteceu mesmo? Como que é tudo isso? Não, isso não procede, não é verdade. Houve uma fiscalização na prefeitura em 2007. Quando eu cheguei à prefeitura, a prefeitura tinha CND. Então eu fui administrando como se não houvesse nada de errado entre a prefeitura, por exemplo, e a Receita Federal. De repente descobriu-se um débito de 8 milhões de reais, 2000 a 2007. Aí eu ajuizei uma ação na Justiça de Montes Claros que conseguiu eliminar para que a CND fosse fornecida. Os débitos da prefeitura foram parcelados. A prefeitura nunca deixou de ter CND. Se não teve, foi por incúria de quem assumiu, do procurador jurídico, que está lá em Montes Claros, e até hoje essa ação está lá, e a liminar, salvo engano, até uns 6 meses atrás, ela estava vigorando. Agora, houve muita preocupação. Na realidade, a partir da posse, eu fui completamente excluído do círculo da administração do atual prefeito. Eles se preocupavam mais comigo do que com a situação da prefeitura. E eu não precisava ter feito isso, porque eu nunca precisei de prefeitura para ganhar a eleição. Agora, é uma situação, um ponto meio polêmico também dessa entrevista, porque a gente tem as partes boas e tem também as partes mais polêmicas um pouco, né, doutor Chiquinho? Em 2008, o senhor não quis se candidatar à reeleição e não escolheu um candidato do grupo do senhor, fazendo uma aliança que logo depois seria desfeita, como o senhor falou, tinha uma preocupação de excluir o senhor desse grupo. O senhor tinha receio de perder a eleição de 2008, ou por que unir com um grupo que o senhor sempre foi contra na história política de Brasília e de Minas? A gente sabe que é um grupo adversário do senhor. Não é o grupo, é o candidato. O atual prefeito era gerente do Banco do Brasil. Em off, ele me apoiou na eleição que eu ganhei em 2004. Ele me apoiou. E eu tinha ele. O povo estava muito entusiasmado com o PT. E eu via no prefeito atual, no Jair, um gerente. Eu falei, isso aqui, do jeito que a situação da prefeitura está, que não é boa, depende do gestor, depende da seriedade. Jair tem o perfil para isso. Porque ele é um gerente de banco, trabalha no maior banco do Brasil, um dos maiores do mundo, gerente, que conseguiu a gerência por méritos. Então eu acreditava que ele fosse fazer uma administração profissional, mas se perdeu. Agora, com relação às outras, eu trabalho com pesquisa. Desde que eu me optei, eu alertei tanto Tatiana quanto Maurício, de que o caminho do povo não era na direção de um sucessor que eu apoiasse. Mas eu não fui candidato, cara, senão, porque eu ganharia a eleição. Jair não teria me enfrentado. Porque sou contra a reeleição.
uma das causas mais graves da situação da corrupção, da falta de respeito do gestor com o povo, é a reeleição. Herança de Fernando Henrique Cardoso e desvirtuamento completo de Lula. O senhor teve agora a eleição mais recente, a de 2012, que o senhor saiu como candidato. Depois eu fiz também uma entrevista com o senhor quando o senhor desistiu da candidatura. Só que o senhor foi para a chapa da candidata como vice e ainda continuou participando do processo como vice dos comícios, dos showmícios que aconteciam aqui no município de Brasília de Minas. As pessoas, inclusive pessoas muito ligadas a senhor, e consideram o senhor um dos políticos mais inteligentes de Brasília de Minas, um homem que sabe pensar, sabe atacar e sabe recuar no momento certo também. A saída daquele processo eleitoral foi um recuo para não perder a eleição, ou o senhor realmente estava doente e não podia continuar como candidato a prefeito? Eu estava tuberculoso. Eu tinha febre, eu tinha tonteira, eu estava com os 2 pulmões necrosados. Eu faço controle, porque eu tive câncer de bexiga, eu faço controle de 6 meses, e faço tomografia do tórax e do abdômen. Na época, a médica pediu só do abdômen. Aí eu chamei Tatiana, chamei meus filhos, participei para eles, um é médico, eu não estou aguentando essa campanha. Eu estou tendo febre, eu estou tendo tonteira, quase que eu desmaio lá no distrito de Angico de Minas, na Gamileira, durante uma missa. Inclusive, Dominguinho Bento, Frei Domingo, estava celebrando a missa. Eu saí de lá e vim para a cama. Aí, eu chamei Tatiana, falei, eu não posso, eu não aguento a campanha. Eu não tenho medo de ninguém, não. Eu perdi a eleição para Getúlio, com a Aécio no palanque dele, com o milionário Zé Rico, com a Câmara toda, com o Zé Braga deputado. Não tem medo de enfrentar a política, não. Agora, doutor... Só completando. Falei, Tatiana, eu posso ser seu vice, mas eu não quero um tostão seu. Eu tenho motorista, eu tenho carro. Eu só chego nos comícios, falo e saio. Nas reuniões, a mesma coisa. Eu não fico em reunião, eu não aguento ficar em reunião. Tanto que eu ia e sentava. Falava pouco e ia embora. Agora, nas pesquisas que eu fiz, eu fui candidato porque eu tinha frente. Eu tinha frente. Agora, estava na banca encanto do PT, uma certa resistência que as pessoas também, os adversários de sempre, viram em Jair a oportunidade de reconquista do poder. Não tem medo de política, não tem nada. Agora, o senhor sempre trabalha mesmo com as pesquisas eleitorais, para o senhor se arriscar em um cargo e a uma candidatura? Todas as vezes que eu ganhei, eu sempre estava na frente. Mas quando eu perdi a eleição de 2000, eu também tinha frente. Tanto que era tanto essa estrutura de poder que eu falei, eu perdi a eleição com 900 votos. Eu faltava um mês para a eleição, não tinha dinheiro nem para pôr combustível no carro. Muito bem, estamos chegando ao final deste segundo bloco do Sala de Entrevista, hoje entrevistando Francisco de Assis Simões, doutor Chiquinho, ex-prefeito da cidade de Brasília de Minas, foi prefeito por 3 mandatos, de 1983 a 1988, de 1993 a 1996 e de 2005 a 2008. Doutor Chiquinho, quando a gente voltar do intervalo, o senhor vai responder para mim essa pergunta. O senhor tem uma fama de político perseguidor, eu quero que o senhor fale sobre isso. Vai falar sobre isso para a gente? Exatamente. Pode mandar que eu respondo. Voltamos já com Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM. Drogaria São Pedro. Medicamentos com até 90% de desconto. Informa a hora certa. Clube FM 10h43. Jornalismo da Clube. As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Boletins diários a partir das 6 horas da manhã. Jornalismo Clube FM. A notícia no seu tempo. SAP Clube. 92190942. Esse é o WhatsApp da Clube. Muito bem, estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Essa série especial dos ex-prefeitos. Clube FM. Sala de Entrevista.
Apresentação Fernando Almeida. Hoje recebendo o ex-prefeito Francisco de Assis Simões, Dr. Chiquim. Chegamos ao último bloco do nosso programa. Neste último bloco nós temos aqui as perguntas dos ouvintes. Dr. Chiquim, olha, o José Gonçalves, ele pergunta: o senhor disse que foi candidato de protesto no passado e foi praticamente sozinho. O senhor acha que estamos, neste momento, novamente, precisando de um candidato novo e de preferência jovem e com gás para trabalhar? Jovem, com gás para trabalhar e honesto. E com, desculpa falar, com tesão para administrar Brasília. Tem uma pergunta aqui, eu gostaria de saber se nesse tempo que o senhor ficou à frente da prefeitura, se o senhor acha que fez pela cidade, pela população em si, o que deveria ter feito, especialmente pela educação e saúde, a Mariana do Botelho. Eu fiz o que eu pude fazer. É claro que uma administração não esgota os problemas de um município. Mas o que eu pude fazer, eu fiz, e fiz bem. Outra pessoa que pergunta aqui é o Léo Soares, do Vale das Palmeiras. Ele pergunta: Dr. Chiquim, se o senhor fosse candidato hoje, o que o senhor faria para melhorar a cidade? Restaurar a dignidade da administração pública, usar os recursos apenas na direção das ansiedades, das aspirações do povo. Agora, e estar presente no meio do povo. Tem uma pergunta aqui, ela é do Cláudio, do Centro. O Cláudio pergunta sobre a renovação do contrato com a Copasa, que segundo ele aqui aconteceu sem licitação, e o boato sobre desvio de verbas da obra do córrego em frente à rodoviária na gestão do senhor de 2005 a 2008. Copasa, não houve licitação porque foi uma renovação. No corpo do convênio anterior já previa-se esta renovação mediante negociação com o Executivo e aprovação do Legislativo. Aliás, foi uma votação apertada. Foram 5 votos a favor e 4 contra. Esses 4 que hoje foram contra estão a favor da Copasa hoje. Com relação a esse desvio, nunca houve desvio em minha administração. Quando eu assumi a prefeitura, em abril de 1993, apareceu uma verba, se eu falar aqui hoje, acho que é um absurdo. 1 bilhão e 380 milhões de cruzeiros. Eu peguei, segui o cronograma da administração anterior. Mandei contratar, a firma veio, escavou ali da rodoviária até lá embaixo. Só que depois veio o real. O ouvinte sabe em quanto foi transformado 1 bilhão 380 milhões de cruzeiros? R$ 62. Houve uma tomada de preço do Tribunal de Contas da União, eu me defendi e essas contas foram aprovadas. Quem quiser é só acessar. Nunca houve desvio, isso foi conversa na época de um adversário político, e como caiu no glossário público, o povo gostou. Porque desviou, onde é que está esse dinheiro? Eu só tenho uma conta bancária no Banco do Brasil desde 82. Tudo que eu compro é com cartão de crédito ou no cheque. Eu tenho uma casa, um lote e 2 carros. Tudo comprado, comprovado assim, ó. Vai lá no banco, está lá, o dinheiro saiu. Eu sou defensor público aposentado, o que eu ganho está bom demais para eu viver. Minha vida é boa. Agradeço a Deus pelo que eu tenho. E os amigos que confiam em mim, e os que não confiam, o que eu posso fazer? Em um meio, doutor Chiquim, que é muito considerado pela podridão, às vezes, o que acontece na política é coisa que deixa toda a sociedade perplexa. O senhor considera que acha que sempre foi um político limpo? Fala tanto hoje em político ficha suja. O senhor considera limpo integralmente dentro da política? Não existe uma ação por improbidade administrativa contra mim. Nenhuma investigação contra mim. Todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal. Nunca houve sequer uma iniciativa de qualquer dos poderes, de polícia, de Ministério Público, para investigar desvio de recursos públicos, desvio de função. Improbidade administrativa não faz parte da minha biografia política. Muito bem. Nessa série de entrevistas, às vezes tem até uma certa tensão aqui no estúdio da Rádio Clube no intervalo, porque algumas perguntas que a gente lança, o ex-prefeito questiona ou fala sobre a pergunta no intervalo. Eu deixei essa
para o final mesmo, e o senhor falou que faz questão de responder. Então, o senhor tem uma fama de perseguidor. O senhor é mesmo um político que persegue os seus adversários para conseguir os objetivos, doutor Chiquinho? Eu queria que esses adversários aparecessem. Eu ganhei a eleição de Zé Braga em 82. A primeira eleição dele contou com o meu apoio. A segunda eleição dele contou com o meu apoio. A terceira eleição dele contou com o meu apoio. Zé Braga foi eleito com 9.600 votos. O Bahia, Mirabela e 5.400 votos em Brasília. Eu fui chamado na casa do deputado Zé Braga. Carlos Cinto estava lá e me perguntou assim: você vai apoiar Zé Braga? Você é adversário. Eu vou apoiar. Então eu apoio também. Ele foi eleito. Eu apoiei Getúlio para prefeito, sobrinho de Zé Braga. Perseguiu quem? Porque eu denuncio as falcatruas? Porque há processos de cassação de prefeito, condenações para devolver dinheiro público de fatos cometidos de modo ímprobo na administração. Eu não sou perseguidor, eu cumpro a lei. Quantas vezes tentaram me envolver e não conseguiram? Se eu tivesse errado, eu não consideraria uma perseguição. A lei existe para todos, ninguém está acima dela. E é dever, é obrigação do administrador pautar sua conduta pela legislação. Eu sigo muito uma frase latina: honor divino bonus. A honra é um bem divino. Agora, o senhor fazia questão de responder essa pergunta, né? Quando a gente pergunta, o jornalista, na verdade, ele tem que perguntar tudo o que as pessoas comuns têm vontade de perguntar, mas não têm coragem de perguntar, claro, né? Então, esse é o papel do jornalista. E quando a gente fez essa pergunta que está aqui para o senhor, e no intervalo aqui, depois, quando estamos aqui na entrevista, o senhor estava até falando que queria responder. Por que o senhor tinha muita vontade também de responder? Porque as pessoas... eu tenho inimigos, eu tenho famílias aqui que não votam em mim de jeito nenhum. Eu tenho gente aqui em Brasília que, quando soube que eu estava de câncer, soltou foguete. Aqui e em outra cidade. Por quê? Porque elas se sentem, acham que quando chegam à prefeitura, ao poder, elas estão ali para dispor do dinheiro público como se fosse seu, como se ali a prefeitura fosse um quintal, fosse uma dependência de sua casa. Eu não persigo ninguém, eu digo que qualquer ouvinte, quando alguém disser quem é perseguidor, enumere o fato. Diga por que ele é perseguidor, o que ele te perseguiu. Não aparece conversa. Então, essas pessoas têm que cuidar mais de ter um ar crítico com a administração atual, essas que vêm, todas elas, para beneficiar o povo. Eu não, eu vou ser vereador, e podem me... Desculpa, viu? Vou ser vereador, eu sou candidato a vereador. Pretendo ser no ano que vem, para cumprir meu dever. Inclusive, eu tenho meu lema lá, é legislar, fiscalizar e propor. Essa pergunta a gente vai até fazer para o senhor, está aqui no roteiro também, sobre as pretensões políticas. Mas antes, eu queria até que o senhor respondesse. Se o senhor tocou na questão de saúde, eu vou perguntar para o senhor também. Logo que o senhor assumiu o mandato em 2005, veio o câncer, né? E eu me lembro que a gente fazendo uma cobertura para o jornal aqui, estávamos até eu e a jornalista Neide Dias também, naquele momento, e o senhor anunciou diante do público que estava com câncer e falou que acreditava muito em Deus e na medicina moderna para curar desse câncer. O senhor está totalmente curado, doutor Chiquinho? Eu tive câncer há 10 anos atrás. A medicina, os tratados, as opiniões, dizem que um câncer depois de 5 anos não volta. Orestes Quercia morreu com câncer durante uma campanha 10 anos antes. Seu Zé, ali do DR, morreu agora, na semana passada, com câncer que voltou. Dizem que o câncer não cura, adormece. Mas eu não sinto nada. Deus me protegeu, eu não caí um fio de cabelo. Eu bebia cerveja, eu bebia vinho, cachaça durante meu tratamento. Agora, é uma doença que a pessoa não pode ficar dodói, não. Tem que manter a vida dinâmica, tem que participar, porque ela derruba a pessoa. Você ficar 6 horas tomando quimioterapia, eu tomei 9, fiz 33 aplicações de radioterapia, as coisas perdem o sabor, nem linguiça apimentada, você não sente o gosto. Tomar, os médicos toma suco de melancia e água de coco, você vai enjoar daquilo. Psicologicamente
O impacto é forte. A família, a medicina e Deus. Essa pergunta aí sobre a saúde do senhor, então o senhor respondeu aí, e ela é importante para essa pergunta, que é uma pergunta já final assim, da nossa entrevista. As pretensões políticas do senhor quais são? O senhor ainda pretende ser prefeito? Estaria preparado para ser prefeito de Brasília? Não, eu tenho. Se eu candidatar, se você me vir candidato, é porque eu me considero em condições. Agora, eu sou 95% candidato a vereador. 5% fica para o imponderável. E esse imponderável seria, de repente, ser candidato a prefeito agora nas eleições do ano que vem? Ou não ser candidato? Não ser candidato. Sair. Eu pretendo chegar em 2020, saindo da Câmara, com 80 anos de vida, 55 de advocacia e 50 de política. Aí eu vou viajar com pessoas da minha idade, que não precisam de muito esforço físico, e vou tentar fazer um rascunho da minha vida e publicar um livro. Doutor Chiquinho, estamos chegando ao final do nosso programa Sala de Entrevista desta segunda-feira. Quero agradecer demais o senhor por ter vindo, ter participado desse programa, essa série com os ex-prefeitos que está sendo fundamental para a população de Brasília de Minas, para os ouvintes da rádio, traçarem um perfil da história política da cidade e também das pessoas que administraram essa cidade e possíveis pessoas que vão ingressar na política ainda no ano que vem. Você pode ter certeza que quem ouve, principalmente os brasileiros, estão aprovando essa iniciativa de vocês de chegar a eles a voz dos ex-prefeitos. Eu fiquei muito honrado, espero ter sido sincero, como eu sempre fui na minha vida, e mesmo fora da rádio eu estou à disposição de quem quiser o debate em escolas, em associações, em qualquer parte. Eu estou à disposição do povo do Brasil e de Minas, que me honrou com 3 mandatos. Muito obrigado, doutor Chiquinho. Tenha um bom dia. Bom dia para você que ficou nos ouvindo aí na sua casa, nos carros pelas ruas da cidade, no trabalho. Milhares e milhares de ouvintes nos acompanhando nesta manhã nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura. Também por todo o Brasil e o mundo pela internet e também pelo nosso aplicativo. Um bom dia para você. O Sala de Entrevista fica por aqui. Volta na segunda que vem com a série especial dos ex-prefeitos. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Olha, já tem Alô Clube, se liga aqui na sua clube. Olha, vem aí o 9º Arraiado Saia Rodada na Comunidade Baixinha, no dia 15 de agosto, com barraquinhas, comidas típicas e muito mais. E logo após o Arraiá, forrozão com Valdeci dos Teclados. Você não pode perder, é neste sábado, dia 15, na Comunidade Baixinha. Depois do intervalo, Alô Clube, vai preparando. 9913-3993, 9219-0942 e 3231-1444. Participe também pelo nosso site clube93fm.com.br. Depois do intervalo, te espero no Alô Clube! Clube FM.